Que bom que você chegou até aqui, até o dia 23 dos nossos 25 dias de Advento de Natal, uma preparação espiritual para essa data tão especial. E hoje eu quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 5. Eu vou ler os versos 10 e 11. Vai parecer complicado, mas conforme a gente for lendo o capítulo, você vai ver que não é tão complicado assim, você vai entender. Então, presta atenção aqui, ó. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, eu vou tentar destrinchar aqui para vocês, mas você percebe que Jesus e Deus, eles estão necessariamente ligados um com o outro. Não dá para falar de um sem falar do outro. Pai e filho. Então, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Quando Jesus morreu na cruz, lembra o véu do tabernáculo que separava o santo dos santos, que não era todo mundo que podia entrar, esse véu foi rasgado. E por conta desse véu ter sido rasgado, significou o quê? O que simbolizou isso? Simbolizou que agora todo homem pode chegar a Deus, não precisa ter nenhum intermediário. Então, pela morte de Jesus, nós nos reconciliamos com Deus. E muito mais, depois de reconciliados, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como nós fomos salvos? Porque Jesus entregou a sua vida no meu e no seu lugar. Ele foi morto no nosso lugar. O sangue dele, que significa sangue, é vida. Ele comprou, ele lavou os nossos pecados. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, a gente dá glória a Deus. Por quê? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente dá glória a Deus, Senhor, obrigada, glória a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Por intermédio de Jesus Cristo, a quem recebemos, agora a gente também recebeu a reconciliação. Então, tá vendo que a gente glorifica Deus em Jesus e glorificamos Jesus em Deus porque um não poderia existir sem o outro, um não tem sentido sem o outro. A verdade é essa. Então, o nome do capítulo de hoje é O Presente Indescritível de Deus. Então, como a gente recebe de maneira prática a reconciliação e exultamos em Deus? A resposta é: fazemos isso por intermédio de Jesus. Acabamos de ler. Isso significa, pelo menos, que fazemos o retrato de Jesus na Bíblia, ou seja, a obra e as palavras de Jesus descritos no Novo Testamento, ou seja, nós somos retratos de Jesus. Como? Quando a gente reproduz aquilo que ele nos ensinou no Novo Testamento, aquilo que ele nos deixou de exemplo. Cristão significa parecer-se com Cristo. Entendeu? Então, por isso que a gente às vezes comenta: nossa, esse nem parece cristão de verdade. Por quê? Porque Jesus jamais agiria da maneira como ele está agindo. A gente tem que sempre pensar antes de agir. Como Jesus agiria nessa situação tão difícil? Quando você consegue fazer isso e agir da maneira como Jesus agiria, você é um verdadeiro cristão. Você é o retrato de Jesus na Bíblia. Você é o Jesus que muitas pessoas não conhecem porque não leem a Bíblia. Então elas podem ler a Bíblia através de você. Doido isso, profundo. Então, como a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações e reações. Pisou na bola? Volta, reconhece, pede perdão, ok? Eu mesma fiz isso hoje. Que Jesus, né, as palavras de Jesus descritas no Novo Testamento, o conteúdo essencial da nossa exaltação
em Deus, ou seja, exaltação em Deus sem o conteúdo de Cristo não honra a Cristo. E onde Cristo não é honrado, Deus não é honrado. Por quê? Porque Deus, sem Cristo, pode ser qualquer Deus. Todas as religiões têm um Deus, ou pelo menos a maioria delas, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa que odeia Jesus, mas você ouve ela falando, ai, graças a Deus. Você fala, mas como assim? Esse Deus que ela está exaltando, agradecendo, não tem o conteúdo de Jesus. Então, Jesus não é exaltado. E este Deus, que é o Pai de Jesus, também não. Então, para a gente glorificar a Deus, para a gente glorificar Cristo, um tem que estar ligado no outro. O conteúdo de Deus é Jesus Cristo. Um dos, porque também temos Deus Espírito. Então, exaltação em Deus sem o conteúdo de Cristo não honra Cristo. E onde Cristo não é honrado, Deus não é honrado. Esse nosso Deus. Porque existem outros deuses de outras religiões, mas nós cremos que o nosso Deus é o Deus de todos os deuses, né? O maior de todos eles. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 4 a 6, Paulo descreve a conversão de duas maneiras. No versículo 4 ele diz que a conversão é ver a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E no versículo 6, ele diz que a conversão é ver a glória de Cristo, é ver a glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, Cristo é a imagem de Deus e nós vemos Deus na face de Cristo. As pessoas podem ver Deus em você dependendo da maneira que você agir. Em ambos os casos, você percebe esse ensino. Então, nós temos Cristo, a imagem de Deus, e temos Deus, a face de Cristo. E a gente chega à experiência plena quando? Quando o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Olha aí a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Porque quando você aceita Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você recebe o Espírito Santo habitando dentro de você, no seu coração. Então você recebe a plenitude disso tudo, quando Deus derrama nos nossos corações o amor dele através do Espírito Santo. Lá em Romanos 5,5, o autor diz que é declarado por isso, né? E essa doce experiência do amor de Deus, dada pelo Espírito, é mediada a nós quando ponderamos a realidade histórica do versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que é o seu tempo? Quando ele estava em carne e osso aqui na terra, ok? Porque o tempo dele é eterno, mas esse tempo de carne e osso não foi eterno, foi igual ao nosso. Então, isso é mediado a nós quando ponderamos essa realidade, que é uma realidade histórica, porque Jesus existiu em carne e osso de fato. Isso está em Romanos 5,6. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por aqueles que não creram também, por aqueles que criam, por aqueles que crerão. Então, aqui está o sentido do Natal. Não somente Deus comprou a nossa reconciliação pela morte de Jesus Cristo, não somente Deus nos capacitou a receber essa reconciliação por meio de Jesus Cristo, mas também agora mesmo nós exaltamos em Deus mesmo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser ler isso completo, está em Romanos 5, de 5 a 11, ok? Então, olha só. Qual que é o sentido do Natal? É essa trindade maravilhosa. Não somente Deus comprou a nossa reconciliação pela morte de Cristo, isso eu expliquei lá no começo. Não somente Deus nos capacitou a receber essa reconciliação por meio de Cristo, por meio da fé,
mas também, agora mesmo, nós exaltamos em Deus mesmo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um está ligado no outro, um não existe sem o outro. Jesus comprou a nossa reconciliação. Jesus nos capacitou a receber a reconciliação e abrimos o presente. E o próprio Jesus resplandece como o presente indescritível de Deus. É o Deus em carne e fomenta toda essa exaltação em Deus. Por que nós nos exaltamos em Deus? Porque Ele fez seu próprio Filho se tornar carne e osso como eu e você e morrer por nós. Então, por isso nós nos exaltamos em Deus, agradecemos a Deus, estamos maravilhados com Deus. Por quê? Porque Ele nos deu seu próprio Filho, o próprio Deus. E quando abri-lo, leio... ok. Então, olhe para Jesus nesse Natal. Tira o foco de todas as coisas. Olha para Jesus nesse Natal. É o que a gente está treinando nesses 20 e tantos dias. Receba a reconciliação que Ele comprou. Já está paga a sua reconciliação com Deus. Não coloque o presente na prateleira sem abri-lo. E quando você for abrir esse presente, lembre-se de Deus mesmo, como o presente da reconciliação com Deus. Eu falei que é bem louco ser crente. Então, por quê? Porque dentro desse presente tem a trindade de Deus, que é o próprio Deus que se deu por mim e por você. Então, nesse Natal, se exalte nele, exulte nele, né? Engrandeça, louva, adore a Deus. Experimente-o com o seu prazer, tenha prazer em Deus e reconheça-o como seu tesouro. Então, não é todo mundo que vai ganhar presente nesse Natal, porque todos os natais são assim. Mas isso não pode deixar a data triste, porque quando você fica triste por não poder presentear alguém ou receber algum presente de alguém, o mundo nos diz que tristeza, que injustiça. Por quê? Porque o mundo faz a gente olhar para o material no Natal. Mas a gente tem que tirar os nossos olhos do material. E se você puder presentear alguém, se você puder receber o presente de alguém, já é lucro, você saiu no lucro. Porque o verdadeiro presente de Natal que nós já recebemos, que você já recebeu, é Deus se dando por você. A Trindade Divina morrendo no seu lugar. Esse é o maior presente de Natal. Então, independente se você vai ter um Natal gordo ou magro materialmente, não se esqueça que o Natal, por si só, já é uma data rica, faraônica. Não posso falar faraônica porque a faraó é tão pequeno perto da grandeza do nosso Deus, mas algo que não dá nem pra gente medir é o Natal. Então, olhe para isso, para as coisas que não se estragam, porque as coisas materiais, elas se estragam e se corrompem e ficam velhas e ficam aí, jogadas no lixo. As eternas, que é o que a gente ganhou aqui no Natal, não, elas são para sempre. Pensa nisso. Até amanhã.